O relógio na parede do pequeno escritório não está apenas marcando as horas. Ele mastiga, com calma cruel, as chances que você tem de construir a vida que imaginou. E o mais estranho é que, por fora, tudo parece normal. Seu amigo, que começou o negócio no mesmo ano que você, já trocou de carro, aparece nas fotos em viagens, fala de escala, de time, de rodada de investimento. Você, por outro lado, continua apagando incêndios, respondendo o cliente na madrugada, fazendo Pix com a mão tremendo, prometendo para si mesmo: segunda-feira eu coloco tudo em ordem. Essa segunda-feira nunca chega. Agora imagina a cena. 2 empreendedores, mesma cidade, mesmo mercado, mesmo ano de crise. Um quebra, outro cresce. Nada de fórmula mágica, nada de gênio da estratégia. Só uma diferença invisível. E no começo, ela parece até uma ideia ruim. O que quebrou jurava que precisava de motivação. O que cresceu escolheu disciplina. E é aqui que a história começa a ficar estranha. Porque, se fosse só força de vontade, você já teria resolvido. Não teria? Antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisa do jeito certo. Isso aqui não é um vídeo, é uma investigação. Se esse começo cutucou um ponto aí dentro, se inscreve agora, porque eu vou aparecer todos os dias, com vídeo novo, para te contar o que eu testei, onde eu errei feio e o que eu tô aprendendo na prática para construir disciplina e liberdade como empreendedor. Se você caminhar comigo, eu caminho com você. Acordar cedo não é sobre o horário, é sobre a conversa silenciosa que você tem com você mesmo. Imagina o Marcelo, não um empreendedor perfeito, mas alguém que pega ônibus lotado, ouve moto passando na rua, abre a porta do negócio com a sensação de que o dia pode morder. Ele acorda antes do sol, não porque ama isso, mas porque decidiu que o negócio dele não vai ser refém do humor do dia. Na cozinha pequena, o cheiro de café se mistura com uma saudade esquisita. Saudade da vida que ele ainda não viveu, mas enxerga em flashes. Mais tempo com a família. Menos desespero com boletos. Uma noite inteira de sono, sem susto no peito. E tem um detalhe quase mágico. A cadeira diante do computador parece conhecer o destino. Se ele sentar, alguma coisa acontece. Mas nem sempre foi assim. Antes, Marcelo era o rei do só mais 5 minutos. Ele também dizia: eu funciono melhor sob pressão. Até o dia em que a pressão veio de verdade. Mês fraco, contratos cancelados, mensagem do banco. Ele descreve aquele período como se o peito fosse um quarto cheio de fumaça. Você abre a porta e não vê um palmo à frente. Aí eu preciso abrir o jogo. Eu também pensei assim. Eu também já confundi sofrimento com progresso. Eu também já perdi dinheiro por pura falta de disciplina. E a parte pior nem foi o dinheiro. Foi a vergonha quieta de perceber que eu estava me traindo. Então, quando eu digo que essa conversa importa, não é pose. Se você sente que seu negócio, sua saúde, sua cabeça estão sempre por um fio, nem sempre é só culpa do mercado. Às vezes é um hábito invisível. Viver reagindo, como se sua vida fosse uma notificação. E aqui entra a parte incômoda. Disciplina não é ser forte. Disciplina é desenhar uma vida em que você precisa decidir menos. Portanto, consegue agir mais. Tá, mas eu já entendi. E por que eu continuo falhando? Pergunta a voz cética dentro da sua cabeça. Boa pergunta. Vamos destravar a primeira ilusão. Você não é preguiçoso. Você é programado. Quando você vive apagando incêndios, seu corpo aprende a morar em alerta. E em alerta, o cérebro encurta o horizonte. Fica mais fácil escolher alívio agora do que futuro depois. Sob estresse, funções de controle executivo, planejamento, inibição de impulsos podem piorar, o que muda a qualidade das decisões, especialmente quando o problema é complexo e você está no limite. Por isso acontece aquele roteiro conhecido. Você fala o que não queria para o cliente. Compra um curso na madrugada achando que agora vai. Abre abas demais, promete mundos, e no fim do dia,
sente que não fez nada de verdade. Mas então é biologia? Eu tô condenado? A voz cética provoca, quase aliviada. Não. Só significa que você não vai vencer isso com sermão. Você vence com arquitetura. Disciplina não elimina o estresse por milagre. Mas pequenos compromissos cumpridos podem aumentar a sensação de controle e reduzir a sensação subjetiva de caos. E isso, por consequência, pode aliviar a resposta de estresse e devolver clareza. Não é poesia. É o tipo de coisa que você percebe no corpo. A respiração volta, o olhar assenta, a mente para de correr em círculos. Mas eu sou brasileiro. Eu sou do improviso, diz a voz cética. E ela tem razão. Nossa cultura é calor, improviso, conversa na calçada, história contada com o coração na garganta. O problema não é o improviso. O problema é quando o improviso vira substituto da estrutura. E aí você vive como se estivesse sempre atrasado na própria vida. Marcelo descobriu isso em um dia aparentemente comum. Ele estava no ponto exato entre desistir e continuar. Rua fraca, caixa apertado. Convite para voltar para a segurança de um emprego com carteira assinada. Salário fixo, benefícios, menos risco. A tentação parecia quase física, como se a proposta tivesse cheiro. Ele me disse, naquele dia eu senti saudade de uma vida que eu nunca vivi. Saudade de atravessar esse deserto e chegar num lugar onde eu escolho meu tempo. Agora vem a pergunta que quase dói na boca. Se você continuar exatamente do jeito que está, quanto tempo sua vida atual aguenta? Não responde com acho que. Imagina a cena. Anos passando, um atrás do outro, e você repetindo a rotina de hoje. O mesmo tipo de cliente, o mesmo medo de olhar o extrato, a mesma sensação de que um dia tudo muda. Essa imagem te dá paz ou te aperta a garganta? Se aperta, é porque algo dentro de você já sabe. Disciplina não é opcional, é questão de sobrevivência. Só que existe o paradoxo. Quando você constrói disciplina como castigo, ela não dura. Você aguenta um tempo, depois vem o efeito rebote. E aqui eu vou ser honesto como professor chato e amigo ao mesmo tempo. Aquela ideia de que autocontrole é um tanque que zera é discutida na ciência. O que parece mais útil, na vida real, é pensar em energia, estresse e motivação mudando ao longo do dia. E você precisa de sistema para não depender do heroísmo. Então, o caminho é outro. Pensa na disciplina como um amigo confiável. Não é o mais divertido da festa, mas é o que aparece quando tudo desmorona. Na prática, 3 movimentos, simples, mas não fáceis. Primeiro, rituais pequenos e inegociáveis. Não para virar robô, para criar chão. Acordar no mesmo horário. Escrever, por poucos minutos, o que realmente importa hoje. É um recado para o cérebro. Tem alguém no comando aqui. Segundo, decidir antes. Se você espera sentir vontade para fazer o difícil, você já perdeu. Empreendedor que sobrevive decide horário de vender, de pensar estratégia, de descansar. Portanto, não negocia com a própria preguiça no meio do caos. Terceiro, respeitar sua humanidade. Você não é máquina. Você cansa, sente medo, sente saudade. Disciplina verdadeira não te arranca essas coisas. Ela cria espaço para você sentir tudo isso sem destruir seu amanhã por impulso. E é aqui que a história de Marcelo faz a curva. A tal coisa que parece ideia ruim no começo. Um dia, sem nada cinematográfico, ele decidiu um experimento. Nada de mudança total de vida. Só um pacto por 30 dias. Ele trataria a disciplina como se fosse um cliente VIP. E aqui vem a parte que parece piorar a vida no início. Ele desligou notificações. Ele parou de responder na hora. Ele passou a reservar um tempo por dia só para pensar, planejar e ajustar o negócio. A voz cética gritou, vai perder cliente. E ele quase acreditou. Ele escreveu num papel bem simples. Acordar no mesmo horário, um tempo por dia para planejar e ajustar. Nenhuma decisão importante tomada quando eu já estou exausto. E o mais difícil, não abrir mão disso por convite, preguiça ou desculpa bonita. E ainda fez um truque de sobrevivência.
Plano C, então. Se eu pegar o celular antes do meu ritual, então eu deixo ele do outro lado do cômodo e volto. Se eu sentir vontade de adiar, então eu faço só o primeiro passo. Não é motivação, é trilho. Primeira semana, desconforto. O corpo reclamava, a mente negociava. Hoje não precisa, só dessa vez. Mas a cada dia cumprido, algo mudava na expressão dele. Não era euforia, era dignidade, daquelas silenciosas que ninguém posta. Depois, os efeitos começaram a aparecer onde ninguém esperava. Não foi no faturamento, foi no jeito de olhar para os problemas. Uma reclamação que viraria drama virou ajuste de processo. Uma conversa adiada aconteceu e liberou um peso enorme. O sono começou a melhorar. E aí veio o inexplicável. Aquele tipo de coincidência que a vida parece usar para testar se você vai manter o caminho. Um fornecedor antigo reapareceu com proposta melhor. Um cliente indicou outro sem ser pedido. Coincidência? A voz cética insistiu. Talvez. Mas talvez, quando você para de agir como alguém em fuga, o mundo para de te tratar como presa. Quase no fim do experimento, Marcelo recebeu outra proposta de emprego, com estabilidade reluzente. Em outro momento, ele teria dito sim na hora. Dessa vez, ele pediu um dia. E nesse dia, ele fez a pergunta que muda tudo. Em vez de o que é mais seguro, ele perguntou: o que me aproxima da vida que eu quero lembrar lá na frente, com saudade boa? Ele não escolheu disciplina porque é bonito. Escolheu porque, pela primeira vez, viu com nitidez quem estava se tornando quando vivia sem ela. Algum tempo depois, a rotina de Marcelo não virou conto de fadas. Os boletos continuaram chegando. Alguns dias continuaram pesados. Mas algo fundamental mudou. Ele não era mais refém de si mesmo. E é aqui que a história deixa de ser sobre Marcelo e começa a ser sobre você. No fundo, essa conversa não é sobre acordar cedo, fazer lista ou virar um robô de produtividade. É sobre liberdade de escolha. Quando essa fase da sua vida virar lembrança, que tipo de saudade você quer sentir? Saudade das chances que você deixou passar porque não assumiu o comando? Ou saudade de um período duro, mas em que você foi inteiro, presente, autor da própria história? Talvez você não consiga mudar tudo amanhã, mas pode escolher uma coisa pequena, concreta, quase simples demais, e tratá-la como sagrada. Pode ser o horário de levantar. Pode ser a hora em que você desliga o celular. Pode ser o compromisso de olhar com honestidade para os números do seu negócio, por mais que doa. Disciplina, no fim das contas, não é um chicote. É um abraço firme do futuro no seu ombro agora, sussurrando: eu existo, mas só se você vier me buscar. E quando você começa a viver assim, algo muda ao redor. As pessoas confiam mais em você porque sentem consistência. Seu time, por menor que seja, sente que existe chão. Seus clientes percebem uma calma nova, não porque você virou frio, mas porque você virou inteiro. O relógio na parede continua girando. Ele vai continuar devorando segundos, queira você ou não. A única pergunta é: esses segundos vão ser apenas tempo que passou ou matéria-prima da história, que um dia você vai lembrar com saudade?